Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Nós vamos dar início agora à nossa aula 2, né? Resumo de economia e mercado, tá? Referente à live aí do dia 5, né, de novembro de 2020, ok? Então vamos lá. Então a gente está aqui, né, tratando sobre a aula 2, tá? Né? Está dentro do nosso contexto da disciplina do módulo de economia e mercado. Nós vimos na nossa primeira aula ali o conceito de escassez, o conceito de economia, microeconomia, ainda não entramos em macro, no nosso contexto de entendimento sobre o sistema econômico, né, e o sistema capitalista e socialista, tá? Então, só para relembrar novamente, né, aqui é a live do dia 5 do 11 de 2020, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui agora para a gente entender? Existe dentro da economia uma coisa chamada de CPP, ou curva de possibilidade de produção, tá? Alguns chamam de CPP ou curva de transformação. E o que significa isso, professor? Vou explicar, fica tranquilo. Essa curva ela vai indicar as quantidades máximas, né, de bens e serviços que podem ser produzidos pela utilização dos fatores de produção, pela tecnologia, pela infraestrutura ali empregada. Então, valores máximos ou mínimos que a gente vai entender dentro desse contexto. E aí a gente vai entender que ela normalmente pressupõe o pleno emprego, né, desses fatores de produção dentro de uma economia, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, a gente tem um gráfico aqui, tá? Onde a gente tem a disponibilidade de tecnologia, máquinas, né? Aí são as alternativas de produção e a quantidade de produções ali realizada, por exemplo, tá? Eu posso ter ali, por exemplo, a primeira, né? Que é a disponibilidade de máquinas, mas não tem nenhuma... ter ali a disponibilidade, né, de alimentos, mas não tem nenhuma máquina. Eu posso ter nenhuma máquina, mas ter a quantidade de alimentos. Eu posso ter... São características de ponto que eu vou explicar para vocês aqui também, tá? Inclusive nesse gráfico aqui que eu vou explicar com maior detalhes. Então, a gente pressupõe dentro de uma economia a realização, a utilização do pleno emprego. O que seria o pleno emprego? Todos os recursos, né, dentro de um contexto sendo utilizados, que são os fatores de produção, mão de obra, né, que é o emprego, matéria-prima, né, capital sendo utilizado dentro daquela economia, tá? Mas pode acontecer também de não ter isso. Então, por exemplo, a gente tem uns deslocamentos que acontecem e ocorrem dentro da curva de possibilidade de produção. Então, esse deslocamento pode ser para cima, quando eu estou expandindo de forma positiva, quando eu expando ali de uma certa forma, né, gero melhoria dos fatores de produção, há um crescimento econômico quando esse deslocamento é para cima, e negativo quando vem alguma redução, ou sucateamento, né, ou não utiliza os fatores de produção. Um exemplo que a gente está tendo aqui na própria pandemia é esse deslocamento para baixo. Por quê? Porque você deixa de utilizar, baseando-se em cima daquele sistema econômico que nós vimos, né, onde nós temos os agentes econômicos ali, eu deixo de utilizar o pleno emprego dos fatores de produção, com isso eu tenho uma diminuição, ou seja, uma redução na economia. E aí, existem algumas características a se evidenciar, né, dentro desse contexto, obviamente. Deixa eu ver qual canetinha que eu estou aqui. Beleza. A gente tem aqui, por exemplo, quando eu estou nessa condição aqui, por exemplo, do C, né, eu estou no pleno... Melhor colocar assim, ó. No pleno emprego, né, desses fatores, né? O que significa isso? É uma economia, por exemplo, que ela está utilizando desculpa, que ela está utilizando ali todos os fatores de produção. E aí ela não consegue talvez crescer mais por causa que ela precisa daqueles programas de infraestrutura, de crescimento econômico, de PAC, aqueles programas de PAC onde eu melhoro rodovias, melhoro estradas, melhoro os portos, ou aumento lá o investimento em energia, por exemplo. Mas eu também posso ter, por exemplo, tá? Então a gente já colocou aqui, né? Botar o B e o C deveria, né?
Então, por exemplo. Mas eu posso até apagar aqui, que aí vai ficar melhor. Pronto. Aí a gente também tem ali o E. Quando eu estou falando do E, é o seguinte, eu tenho capacidade ociosa. Né? Não há o pleno emprego, eu tenho uma capacidade ociosa dessa economia. Então, por exemplo, como a gente viu agora com a própria pandemia, a economia ela tem uma capacidade de produção, só que ela está bem abaixo disso, porque não está havendo uma redução na utilização desses fatores por conta de uma crise econômica, por conta de um dólar alto, por exemplo, ou por conta de uma pandemia. São fatores que evidenciam isso. E quando eu tenho um F, por exemplo, aqui, ó, eu estou além dessa capacidade, ou seja, é uma capacidade que eu não posso atender, né? É fora da possibilidade de produção, né? Já viu quando, por exemplo, uma economia ela pode ser demandada, mas ela não tem capacidade de atender, como se fosse uma empresa, né? Sua mãe faz salgadinho, seu parente faz salgadinho, frita salgadinho. Chega lá e alguém pede assim, ó, eu quero 50 mil salgadinhos. Você não tem como atender, porque você não tem estrutura, você não tem pessoas, você não tem um capital. Pô, 50 mil salgadinhos é muita coisa. Às vezes você fazendo em casa com uma estrutura que você possui, está muito fora da sua capacidade de produção, tá bom? Então isso é o que acontece dentro desse sentido aqui, tá? Aí a gente fala sobre custo de oportunidade, a gente vai entender o que significa custo de oportunidade, tá? O custo de oportunidade, por exemplo, você tem a transferência desses fatores de produção de um bem X para produzir um outro bem Y, isso vai implicar num custo. Vou dar um exemplo frente à pandemia. Muitas empresas que fabricavam ferramentas, né, no período da pandemia, inclusive vi um noticiário de uma lá em Guarulhos, que ela fabricava ferramentas, tá? Com a pandemia, não estão mais vendendo ferramenta. E ela começou ela pegou esse fator de produção que ela utilizava para produzir um bem X, por exemplo, ela começou a produzir um bem Y, que é o quê? Ela começou a produzir respiradores. Não sei se vocês vão se recordar, o governo começou a demandar das empresas que pudessem fabricar respiradores para que o governo pudesse adquirir por conta da pandemia. Então, foi uma característica ali evidenciada dentro desse contexto. Então, quando eu saio de uma produção para produzir uma outra coisa, eu tenho um custo de oportunidade, tá bom? E esse custo de oportunidade, ele tem uma relação com o custo alternativo. Então, assim, ó, o custo de oportunidade são crescentes, ou seja, quando eu aumento a produção de um bem, eu também vou ter um aumento desse grau de sacrifício, porque eu tenho uma preparação para produzir um produto e agora eu vou produzir um outro, e obviamente vai ter uma diminuição da produção dos outros bens. Então, eu produzo ferramentas, vou começar a produzir isso aqui. Se eu aumentar a quantidade de ferramentas, de respirador, eu vou diminuir a quantidade de ferramentas. Então, há uma relação dentro desse contexto a ser evidenciado, tá? Então, quando eu saio desse custo, eu estou aumentando o meu outro custo alternativo, que é da produção de outro bem, por exemplo, tá bom? Então, essa é uma característica que é evidenciada dentro desse contexto. Aí a gente tem os próprios, a gente já viu o sistema econômico, mas tem os fluxos dentro desse sistema econômico e a gente deve entender isso aqui agora dentro dessas possibilidades, tá? Nesse sentido, né? Por exemplo, nós temos o fluxo real e o fluxo nominal ou monetário. Então, o que significa isso? Eu botei essa imagem para vocês, onde a gente tem as empresas, famílias e o governo. Os três são os agentes, né, econômicos, tá? Dentro desses agentes econômicos, a gente tem o mercado de bens e serviços, o mercado de fatores de produção, nós já visualizamos sobre. E o fluxo real, esse fluxo que está acontecendo aqui, é os bens e serviços que, teoricamente, rodam e estão dentro desse sistema. Já o fluxo nominal ou monetário é o dinheiro, né? Por exemplo, o pagamento referente a esse processo produtivo, que a gente chama muitas das vezes de renda, tá? É toda a renda que é gerada por essa movimentação dentro desse fluxo, né? De uma certa forma real no sistema econômico, tá? Os fluxos em si, né? Ele tem um significado dentro de uma teoria econômica, por quê? Porque o fluxo real
ele é formado pelos bens e serviços e vai constituir a oferta. Aí é aquela lei da demanda e da oferta. A oferta é aquilo que está sendo produzido e vai ser oferecido para a sociedade. Já o fluxo monetário é formado pela remuneração desses fatores e a procura. Por isso que existe a lei da demanda e da oferta. Ou seja, se a gente for reparar, se eu tenho uma oferta muito grande desses produtos no mercado e a procura for baixa, é óbvio que ali esse fluxo monetário vai ser menor. Mas se eu tenho pouca oferta, mas muita procura, esse fluxo monetário pode ser maior. Aí a gente pega pelas características, por exemplo, de mercado e de produtos que têm um alto valor agregado, por exemplo. Tipo, você vai pegar lá um iPhone. Ele é caro porque tem uma construção de marca, de valorização, sim, mas não se vende tanto como um outro tipo de smartphone que tem um valor mais acessível, por exemplo, tá? Opa! E aí a gente tem aqui, por exemplo, ó, a gente tem próprio os tipos de sistema autoritário, né? A economia de mercado, um sistema mais tradicional. Nos sistemas econômicos vai existir a produção, vai existir a distribuição e o consumo pelas pessoas, e aqui estão os agentes que é o Estado, família e as empresas, né? E aí, de uma certa forma, para quem eu estou produzindo, por que eu estou produzindo, né? E o que eu estou produzindo. Então a essência está na satisfação das vendas, né? Da comercialização desses produtos ou desses serviços, tá? A estrutura de mercado, como é que funciona? A gente tem um consumidor versus a firma, então o consumidor é como se fosse é uma analogia mesmo, tá? O pão embaixo é a firma, o consumidor final, e o mercado aqui é o meio termo, tá? Nesse sentido. Como é que funcionam essas estruturas de mercado? A estrutura de mercado é a relação entre as empresas individuais e o mercado relevante como um todo, e ela vai depender de quê para funcionar? Do número, do tamanho dessas empresas que estão dentro desse setor. Então tem empresas que quase não têm concorrentes, tem aquelas empresas que têm muitos concorrentes dentro de um mercado, da própria similaridade dos produtos que são vendidos. Então, ou seja, eu tenho concorrência também. Eu vou comprar uma caneta. Então existem N empresas, né, que vendem canetas, e a caneta ela é um produto, só que existem as diferenciações do produto em relação à caneta. Também o grau de tomada de decisão pelas essas empresas, tá? De uma certa forma, ou seja, o quanto que essas empresas tomam decisões nas suas características de venda, nas suas estratégias, no seu gerenciamento, e as condições de entrada e saída dentro de um setor. Tem empresa, tipo, é fácil às vezes você abrir um negócio dentro da área de serviço, mas abrir uma indústria é mais difícil. Então cada setor tem as suas características, tá? Na estrutura de mercado a gente tem dois extremos, onde uma única firma que vende um bem não tem nenhum produto similar nem concorrente, é chamada de oligopólio, e onde tem muitas firmas que vendem muitos produtos, substitutos, é uma concorrência perfeita. Um exemplo de concorrência perfeita a gente pode dar característica pela própria telefonia. Você tem marcas de telefone até então você só conhecia algumas, hoje, meu Deus, você tem Xiaomi, você tem LG, você tem Motorola, você tem a Apple, aí você tem Samsung. Então são N marcas de oligopólio. Por exemplo, no Brasil a gente pode dar um contexto da própria Petrobras, que regula ali como é que é o funcionamento de combustíveis, tá? Ela regula o nosso mercado de petróleo, de combustíveis, de determinação de preço, por exemplo. Essa estrutura ela começa pela concorrência pura ou perfeita, vai para a concorrência mais monopolista, o oligopólio e o monopólio, tá? A concorrência pura ou perfeita é caracterizada pelo mercado que vai possuir ali o quê? Um bem que é padronizado ou homogêneo, tá? Então, é o único tipo de bem que ele tem um padrão específico que atende aos demais produtos, tá? Muitas firmas, muitas empresas que produzem esse bem, por exemplo, peça de carro, você tem lá às vezes a própria fabricante, mas ela autoriza outras que são aqueles chamados paralelos para produzir o mesmo tipo de produto, por exemplo, ou componente de computador que você tem lá, N empresas que produz, tá? Nenhuma barreira de entrada ou saída no mercado, não existe tanta barreira para uma outra nova empresa surgir, ou até mesmo ela sair do mercado. E normalmente os consumidores e as firmas têm muita informação sobre esses bens que estão disponíveis no mercado. Então, essa é a característica aqui da concorrência pura ou perfeita, tá? Já, né, o monopólio em si, ele tem ali algumas características a ser evidenciada, né? Ele é caracterizado, por exemplo, numa empresa que produz algum produto específico, né, para um determinado tipo de público. Há uma baixa elasticidade, ou seja, de demanda, ou seja,
Não tem ali uma demanda que cresce de acordo com uma sazonalidade, normalmente ela tem um padrão, pode ser mínimo ou não, tá? Nenhuma interdependência com outros concorrentes, ou seja, normalmente ela é mais monopolista, ela que tem um mercado mais relevante, somente ela que atende, por exemplo, e algumas barreiras de entrada que vai impedir de uma outra concorrência entrar dentro desse mercado, tá bom? Que barreiras podem ser de entrada? As barreiras legais, que são feitas através de legislação, ou através da patente ou direito autoral que essa empresa já pré-estabeleceu, por exemplo. Isso a gente vê até, tipo, Google, ela determina o mercado de buscas, por exemplo, então ela paga, inclusive, por ano 12 bilhões, né, de dólares para a Apple, para poder manter o site de pesquisa do Google. Então ela tem um controle, ela cria algumas barreiras até mesmo para novos entrantes. Há um controle de recursos estratégicos. Aí ela trabalha com grandes economias em escala e ela tem as suas diferenciações do seu produto. E aí com isso ela fideliza consumidores e empresas, por exemplo, tá? A concorrência monopolista, ela está condicionada, né, a descrever muitos setores de mercados competitivos, de monopólio, e normalmente essas empresas ela tem algumas concorrências secundárias, ela domina algum mercado que é diferenciado, tá? E elas tomam decisões por parte dessas empresas que são individuais e estão atreladas a ela. E há uma facilidade de entrada e saída no mercado também, né? E uma participação mais efetiva de outras marcas, tá? O próprio oligopólio, né? É um mercado que tem poucas empresas com um relacionamento muito próximo e ela ali de uma certa forma exerce um impacto sobre as vendas nesse setor, tá? Então essas empresas elas têm uma interdependência, elas se fecham, elas criam ali algum contexto de cada um ter uma fatia de mercado e dificilmente criar ali algum parâmetro para alguma outra empresa entrar, tá? Essas estruturas de mercado também pode ser o monopólio, que é um grande número de pequenos vendedores e um único comprador. Então, por exemplo, eu compro leite, uma empresa que trabalha com beneficiamento de leite e compra ali pequenas quantidades de cada produtor rural, por exemplo. A própria Natura, ela tem esse modelo também, tá? O oligopsônio, que é um grande número de pequenos vendedores e um único comprador, tá? Também. Só que aqui os compradores eles vão dominar o mercado de produtos com uma alta elasticidade do preço, ou seja, esse preço varia de acordo com a disponibilidade desse produto. O monopólio bilateral, que é quando você só tem um único comprador, um único vendedor e ninguém participa desse processo de negociação, eles mesmos se negociam, eles mesmos têm os seus fatores, tá? E o arranjo dessas estruturas de mercado é o seguinte: a gente tem o número de compradores e o número de vendedores. Quando eu tenho um comprador e um vendedor, pode ser monopólio ou bilateral. Quando eu tenho muitos vendedores e um comprador, monopsônio. Quando eu tenho um vendedor, né, poucos vendedores e poucos compradores, né, oligopólio bilateral. Quando eu tenho muitos vendedores e poucos compradores, oligopsônio. Quando eu tenho muitos vendedores, né, muitos compradores e um vendedor, monopólio. Quando eu tenho poucos vendedores e muitos compradores, oligopólio. E quando eu tenho muitos vendedores e muitos compradores, a concorrência é perfeita, tá? Nesse tipo de estrutura, a gente tem um exemplo aqui, o monopólio dos Correios, como oligopólio, né, o aço e alumínio na fábrica de automóveis, por exemplo. Uma concorrência monopolista, o comércio varejista, e uma concorrência perfeita, por exemplo, o próprio feijão, né? Que aí a entrada nesse monopólio é difícil. O Correio, por exemplo, ele estatiza todo o serviço público, né, de distribuição de encomendas e comunicação também. O oligopólio também é difícil porque você tem aço e alumínio, já tem empresas que já têm detentoras de know-how e conhecimento. No comércio varejista é mais fácil você entrar e na concorrência perfeita também. Então são características de resumo da nossa aula, que depois eu vou fazer um vídeo para comentar também, né, o contexto da atividade, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, hein?